É impossível calcular, pessoal, é impossível calcular quantas guerras na cristandade foram impedidas pela intervenção de uma grande personalidade da igreja, de um homem de Deus, que impediu o conflito. O resultado disso, é claro, repito, não havia paz o tempo todo, não era o reinado da paz universal, da paz perpétua, não. Mas havia, e nisso está a vitória, nisso está a vitória. Havia o reconhecimento de que, apesar da existência do conflito, apesar da existência daquilo que opunha uns a outros, havia algo que estava acima. A pax cristiana. E o reconhecimento dessa pax que deveria ser preservada, não a qualquer custo. No caso de uma injustiça, deveria sim haver a guerra. Até porque não existe paz injusta. Uma paz injusta não é paz. É um simulacro. Mesmo quando se guerreava, se tinha em vista essa pax cristiana, e tendo-se isso em vista, a sociedade na cristandade, as sociedades na cristandade puderam conhecer um período, um mundo muito mais pacífico do que o que veio antes e do que veio depois. Isso é inquestionável. As pessoas imaginam, né, que era um período de grandes guerras. Não era. Não foi. Né? Houve um conflito, né? Mas um conflito assim que... Não, daqui a pouco eu falo disso. Regine Pernod, a grande historiadora Regine Pernod, ela fala uma coisa muito interessante. Né? Ela recorre ao... Ela escolhe a cidade de Paris como exemplo. Quando vai falar da paz que gozava a cristandade. De que gozava a cristandade, ela fala. Comparemos em espírito, por exemplo, a sorte de Paris, que não sofreu nenhum cerco. Desde os normandos, em 885, até as perturbações de meados do século XIV. Ou seja, desde o século IX até o século XIV, Paris viveu em paz. Capital da França. Capital do reino da França. Ela fala, mais de 400 anos decorreram sem que aquela cidade tenha sido atingida pelas guerras ou pelas desordens internas. 400 anos. Aí ela fala, se estabelecer um paralelo com aquilo que se passou em Paris de 1789 até nossos dias, é inútil insistir no balanço das revoluções sucessivas, dos cercos, das ocupações estrangeiras. De fato, né? De 1789 até a década de 70, quando ela estava escrevendo, era a Revolução, os vários acontecimentos terríveis da Revolução, as guerras napoleônicas que chegaram a Paris, depois outras revoluções do século XIX, o cerco sob os prussianos, depois a primeira guerra, quase os alemães lá chegaram, depois os alemães chegaram na Segunda Guerra Mundial, conquistaram Paris, enfim. A cristandade durante 400 anos, até além da cristandade, Paris não sofreu nada parecido. E vejam, a compreensão dessa unidade comum era perceptível, sobretudo, quando havia um inimigo comum a ser combatido. Por exemplo, todas as nações da cristandade participaram das cruzadas, todas. Existe um relato de um cavaleiro cruzado, não me lembro de qual, mas ele escreveu que em determinado acampamento em que ele estava, falava-se 19 línguas. Ninguém entendia ninguém, ele fala. A gente não se entendia. Mas na hora da missa,
Todos nós éramos um só. Quando a cruz era erguida, não eram necessárias palavras para que nós nos entendêssemos. Era isso, né? Ele fala, aí, né, há outros casos, além das cruzadas. Quando os pagãos do leste europeu, os bálticos, principalmente, ameaçavam o flanco oriental do mundo cristão, alemães se uniam aos húngaros para penetrar na Transilvânia, poloneses enviavam tropas em auxílio dos alemães, suecos, noruegueses, dinamarqueses e alemães se aliavam para repelir os ataques dos lituanos. Né? Tem uma cantiga composta em 1212 por um trovador da Provença, Gavaldin, que diz o seguinte: é uma convocação para a luta contra os muçulmanos na Península Ibérica, né? Para que se fosse auxiliar para que os cristãos fossem auxiliar os cristãos da Península Ibérica contra os muçulmanos. Se você deseja conhecer a Idade Média a sério, sabendo distinguir as lendas da história, convidamos você para o curso Lendas Negras Medievais, o novo curso gratuito da Escola de História da Igreja, que vai ao ar no dia 15 de julho no canal do professor Lucas Lancaster. Esperamos você!